Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e Pai maravilhoso seja com cada um de nós, trazendo a presença espiritual animadora, confortadora e vencedora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso exemplo, nosso mestre, nossa força, né? Na vida de cada um de nós. Amados, hoje, segunda-feira, nós vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária, né? Essa semana estamos falando sobre a fidelidade de Deus. Deus é fiel, né? O título da nossa lição, né? A lição número 11. E hoje, segunda-feira, vamos ver as perguntas 3 e 4 da lição. Mas antes, vamos aqui rapidamente fazer uma recapitulação do que nós vimos ontem, né? Ao iniciar essa lição no domingo, mostrando o verso de 1 Coríntios 10, 13, dizendo que Deus é fiel, né? E Ele é tão fiel que Ele não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Aí vimos, né? Voltamos um pouco no capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9, quando nós vimos o apóstolo Paulo justificando, né? Porque que ele não usava os recursos que passavam pela sua mão, que ele era de direito, mas ele não lançava a mão, porque ele era como um atleta que corria nos estádios se esforçando para ganhar um prêmio, né? E o prêmio dele era um prêmio espiritual, já que os atletas deste mundo correm por uma coroa corruptível, por um troféu, mas Paulo corria pela coroa da vida, a coroa incorruptível, algo de ordem espiritual e não de coisas materiais, né? Dando continuidade a esse raciocínio de Paulo, a pergunta 3 diz assim: como corre Paulo em sua jornada espiritual? E por que ele luta? Ele luta por quê? Por quem? Por causa de quê? Né? O versículo 26 diz assim: por isso, eu não corro sem ter um objetivo, disse Paulo. Luto como um lutador que está batendo em alguma coisa e não simplesmente no ar. Bom, na época de Paulo, é verdade que os estádios, né, ou o estádio, o Coliseu Romano, por exemplo, um grande, obviamente vai ser depois de Paulo, né, ali a era dos gladiadores, né, na época de Paulo tinha os estádios, né, os lugares onde as pessoas, os anfiteatros onde as pessoas tinham esse tipo de espetáculo, né? Mas pouco depois de Paulo, né, existia ali o Coliseu Romano, né? No início ali da Idade Média, ali foi construído o Coliseu Romano, onde lá tinham as lutas dos gladiadores, né, que lutavam até a morte, né? O povo queria ver morte, queria ver sangue. Mas Paulo cita aqui que ele não corria sem objetivo. Ele está dizendo que as pessoas que corriam por uma coroa corruptível, para ele é como correr sem objetivo. Ora, se a coroa é corruptível, ela se corrompe com o tempo, ela se desfaz em nada, é como correr sem objetivo. E Paulo entende que ele corria com objetivo porque ele corria por algo eterno, algo que não tem fim, né? E logo depois ele disse assim, ó, ele cita outro tipo de atleta, né, que é o lutador. Eu, por exemplo, luto como um lutador, corro como um corredor e luto como um lutador. Só que eu não luto como esses lutadores aí que dão soco no ar. Olha só, soco em nada no vento, né? Porque eu luto como se estivesse batendo em alguma coisa. Ora, Paulo não batia em nada nem em ninguém. Paulo está usando aqui de uma linguagem paradoxal. Porque o mesmo Paulo vai dizer que a fé é algo invisível. Hebreus vai dizer que é aquilo que não se pode ver, Hebreus 11:1, né? Então a fé é algo transcendental que está no âmbito espiritual. Então você não pode dar soco, falando de fé no âmbito espiritual,
Você não pode dar soco em algo físico, como alguém que dá um soco num saco de areia. Aqueles lutadores que treinam, né, em saco de areia e tal. Dá um soco, uma pessoa, por exemplo, dá um soco no corpo de alguém, não é? Dá um soco numa parede, sei lá, em qualquer coisa, coisa física, não. Paulo está dando soco no ambiente espiritual. Não está atingindo ninguém, não está tirando sangue de ninguém, não está machucando, contundindo ninguém. Mas ele está dizendo que o soco das pessoas que davam na carne de alguém, né, no rosto de alguém, no corpo de alguém, Paulo está dizendo, olha, que isso é como se fosse soco no ar e nada. Ou seja, um soco que você dá em alguém não gera fruto nenhum para a salvação. Nenhum. Vai machucar a carne de alguém, vai criar inimizade, só o mal ali que reina. Para a vida, nada. Agora, o soco que Paulo dava, o esforço que ele dava, o soco que ele dava no pecado, né, o ataque que ele, né, entrava de frente atacando o pecado e as obras do diabo, esse soco, sim, tinha sentido. Porque era para a vida eterna, produzia vida. A linguagem de Paulo é uma linguagem, para muita gente, muito difícil de entender, porque ele usa desse contexto, dessa ideia paradoxal, né? Ele diz, olha, vocês podem até rir da minha cara que vocês dão soco em algo físico. E eu estou dizendo que o meu soco é real, sem dar soco em ninguém. O meu soco, sim, é real. O meu esforço, o meu ataque, né, ao mal e às coisas do mal, no âmbito espiritual. A luta era na mente. Paulo deixa isso muito bem claro, né? Que a luta mesmo que ele travava, a grande batalha, não era contra o ser humano. Ele vai dizer assim, olha, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra o espírito, contra principados, potestades, nas regiões celestiais, ou seja, nas regiões onde habita o espírito, na mente. Nas regiões celestiais, olha só o que ele vai dizer, né? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades no âmbito espiritual. E é isso que Paulo está nos ensinando aqui de forma belíssima, espiritual. Talvez algumas pessoas, presas aí à gramática, à letra morta, tenham dificuldade de entender o que ele está dizendo, né? Mas Paulo traz aqui uma mensagem espiritual. Ele não corria fisicamente, não corria maratona, ele não lutava contra pessoas fisicamente, dando golpes em corpo de pessoas, mas ele está falando de uma corrida espiritual, está falando de uma luta espiritual que todos nós estamos envolvidos. Poucos conseguem enxergar. Uns nem acreditam que existe uma grande guerra, uma batalha no mundo espiritual. Mas os santos, os que têm comunhão com Cristo, sabem disso e vivem, obviamente, como diz o próprio Paulo lá no livro de Efésios, né? Que os santos mesmo têm que estar preparados, vestidos de toda a armadura de Deus e preparados para os ataques do diabo. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa quarta pergunta, que diz assim: ao lutar, onde Paulo revela bater? E por que ele revela isso? O verso 27 ele diz assim: bato no meu próprio corpo e o deixo sob controle, pois eu mesmo não quero ser rejeitado, depois de ter anunciado as boas novas a outros. Que coisa, né? Veja bem, eu acabei comentando na pergunta anterior algo que eu não tinha lido aqui ainda, né? Eu acabei comentando e realmente esse era o raciocínio de Paulo, né? Paulo vai dizer que quase o tempo todo, né? Que o problema estava dentro dele, né? Ele vai dizer assim lá no livro de Romanos, né? Capítulo 7, capítulo 8, ele fala, olha, ei, o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. O bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. Claro que Paulo, ele evitava o mal e fazia o bem. Ele, quando diz assim, eu faço, ele está se colocando no lugar de todos os seres humanos comuns, o homem comum que ainda não foi liberto
por Cristo, né? E o homem espiritual que já foi liberto com Cristo, ele vive todo dia nessa batalha. Ele vive, como diz Paulo aqui, esmurrando o próprio corpo, para que, esmurrando o corpo quer dizer, agredindo a carne, dizendo não para a carne. É como quando você diz não para a sua carne, imagine que a sua carne, o seu corpo físico, né? Diz assim, o seu cérebro diz assim, né? O cérebro reptiliano, né? Como diz a ciência, o reptiliano, o cérebro da sobrevivência. Ele diz todo dia de manhã, 6 horas, coma muito, né? E coma muita gordura, porque você tem que armazenar o máximo de gordura, porque você não sabe se vai ter amanhã. Então, coma logo, engorde, né? Coma bastante. A carne não pede assim? A carne não ama comer algo gorduroso, com muito açúcar, com muita massa, muito isso, muito aquilo, né? Se delicia em cima daquilo. A carne ama isso. Mas você sabe que isso vai lhe fazer mal. Isso vai lhe destruir o sistema imunológico, vai trazer uma série de doenças, né? O que é que você faz? Você vê aquilo lá, a boca começa a salivar, o cérebro, né? Guardou aquele paladar, guardou tudo e fica pedindo aquilo, né? O cérebro carne, né? O cérebro reptiliano é a grande expressão da carne. Ele guarda essas informações das delícias da vida que fazem bem, né? Bem a carne, não o espírito. E aí você pensa assim, né? Aí você fala assim, não, eu estou com o corpo muito inflamado, vou fazer um jejum de 2 dias. Aí você começa a maltratar a carne. Você começa a esmurrar a carne. É o que Paulo está dizendo aqui. É por isso que Paulo entendia que quanto mais ele controlava a carne, quanto mais ele maltratava a carne, mais ele crescia no espírito. Por isso que ele exaltava determinados momentos em que ele passava por dificuldades, mas crescia em Cristo, chamava isso de glória. Eu não troco essa minha glória, essa glória que Cristo me deu por nada, por dinheiro, por fama, por qualquer outra coisa desse mundo. Eu passei fome, eu passei nudez. Será que o corpo gosta de passar fome? Claro que não, a carne quer comer, e o corpo físico quer comer naquela horinha certa. Se você acostumar o seu corpo a comer 10 vezes por dia, se você comer 5, você vai começar a sentir dor no estômago, passar mal, sentir dor. Acostumou o corpo. A carne, ela escraviza o homem bem ligeirinho, ela se adapta a tudo, né? E aí Paulo está falando que a luta é essa, esmurra o próprio corpo, é dizer não para a carne. A sua carne diz assim, eu já me casei, me acostumei a ter relação sexual com a minha esposa toda noite, né? Um exemplo aqui, claro, né? Aí você acostumou o corpo toda noite. Aí você vai precisar viajar para uma cidade distante, a trabalho, né? Um homem de Deus, é um homem que procura fazer tudo certinho, mas quando chega à noite, vai passar 7 dias longe da sua esposa, quando chega à noite, a carne vai dizer assim, ó, cadê a necessidade, né? E a carne fica ali pulsando, querendo aquilo. E aí chega o diabo, né? Oferecendo as suas facilidades, né? Oferecendo as facilidades. Tem mulher fácil aí e tal, e tantas, né? Outras coisas e etc, né? Tudo para que você atenda a carne. E aí o homem espiritual, ele já entendeu isso, falou, não, eu tenho que me controlar. E essa é a grande batalha. É muito diferente de você dar um soco. Você dá um soco no outro sujeito e ganhou, entrou no ringue lá de boxe, né? Ganhou a luta do boxe, tornou famoso, vai lá no MMA, dá um chute lá, deixa a outra pessoa toda deformada, ganha um cinto, ganha milhões de reais, né? O outro foi humilhado, perdeu, você ganhou muito dinheiro e continua o pecado dentro de você, o diabo, a ganância, né? Aí quando passa o tempo, você percebe que você está com depressão, está desanimado, está triste, não tem sentido a vida para você. Não é. Você, quando era jovem, foi campeão mundial de MMA, por que agora você, aos 50, aos 70, você, né, está muito rico, podre de rico, com depressão? Está triste, um vazio na alma, sem sentido? Porque não fez o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo a razão. Está mostrando exatamente, né, a razão, né, com razão, melhor dizendo,
apresentando com razão a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira descoberta do sentido da vida, da felicidade, né, da saúde, da busca, tudo isso aqui. Por isso que Paulo diz claramente aqui, ó, eu não preciso dar soco no ar, nem soco em ninguém. Ah, eu esmurro o meu próprio corpo. Paulo também não estava aqui pagando penitência. Paulo não estava pegando um chicote aqui, como se fazia na Idade Média, né, orientado equivocadamente por líderes religiosos, chicoteando as costas, o próprio corpo, até sangrar. Porque ao sair o sangue, o pecado também saía com aquele sangue. Isso não tem na Bíblia, isso é conversa que inventaram, né? Paulo não está esmurrando o corpo fisicamente nesse sentido. Paulo está fazendo isso que eu estou dizendo. Esmurrar o corpo, dando soco no próprio corpo, é numa linguagem espiritual. Está dizendo não aos desejos carnais do próprio corpo físico, né? E aí Paulo diz, e por que eu faço isso? Ah, por que eu rejeito a vontade do meu próprio corpo, da minha própria carne? Porque eu não quero ser rejeitado por Cristo, por Deus, naquilo que é mais valioso, a vida eterna, o conhecimento de Deus.